Yana banana iguana chipolata. Hallo, Stuart Smith, de kapitein Willkommen. Good flight. Peanut? Hello, Peanut? Oh, murou Will. Peanut? Peanut? Ok, vamos. Meus queridos alunos, como eu havia prometido e falado, né, estamos aqui para a nossa aula de revisão, parte 1, né, para a nossa prova da AE2. Tá? Vamos contemplar aí tudo que foi dito já no nosso trimestre, vamos fazer uma revisão. Então, além das aulas presenciais que você tem assistido, né, nas salas de aula, aqui é o momento de você pausar o vídeo, fazer as suas anotações, rever os seus exercícios, tá bom? Vamos treinar bastante aí para a gente não ter surpresa nessa AE, né? Volto a frisar que a AE não foi confeccionada por nós, da equipe de Geografia, né? Tá vindo de outro colégio militar, mas igualmente nós estamos aqui contemplando todo o conteúdo previsto para essa prova, tá? Então não vamos ter surpresa nenhuma, beleza? Então vamos lá, preste atenção aí. Hoje, aula 56, revisão parte 1. Vamos falar muito rapidamente aqui sobre, relembrar, né, na verdade, sobre a formação do nosso planeta Terra, a estrutura interna do planeta, os tipos de rochas que existem, né? As placas tectônicas, os movimentos dessas placas, né? Quais são os tipos de movimento, e a teoria da deriva continental. Para não perder tempo, vamos partir já para o item 1, a formação do planeta Terra, onde que a gente viu em sala de aula que o planeta Terra, também conhecido como mundo, né? Ou também planeta azul ou planeta água. Por que planeta água? Porque ele tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. Beleza? Então tá aí, essa aí é o primeiro item que não tem novidade nenhuma, né, para você que assistiu, anotou e treinou com os exercícios em sala de aula. Falando ainda sobre a formação do planeta Terra, nós vimos, falamos fáceis e repetimos que a formação do nosso planeta Terra, né, tem uma estimativa aí que ele tenha sido formado aproximadamente há 4,6, 4,5, né, bilhões de anos atrás. Então, o período que a Terra foi formado, né, foi estipulado em aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. E ao longo desses bilhões de anos que vem acontecendo, né, a formação do nosso planeta, porque ele continua em formação, né, a gente aprendeu também que várias mutações, várias transformações aconteceram no nosso planeta. E aí, aqui nesse íconezinho aqui, mostra aquele bloco único, né, chamado Pangeia. Mas nós também vimos que a transformação dele, vamos olhar lá, Pangeia começou um bloco único e com o passar dos bilhões de anos, ele foi dividido em dois, Laurásia e Gondwana. E com o passar do tempo, né, as placas continuam se movimentando e a gente chegou no que nós temos hoje.
Então, a Pangeia, né, é aquele bloco único, né? E com o passar dos bilhões de anos, foram acontecendo essas transformações, que primeiro veio 2 blocos, né, a Laurásia e a Gondwana, e continua acontecendo essa transformação até chegar na formação atual. Partindo para o item 2, nós vemos aqui o quê? A estrutura interna da Terra, né? Que nós vimos que era formada por camadas, onde que a primeira que nós estudamos foi a crosta, né? Que é a camada mais superficial, né, do nosso planeta, que também é conhecido como litosfera. Então, litosfera é a camada mais superficial, é a camada que nós vivemos, pisamos. Nós aprendemos também que a crosta ela é dividida em dois tipos diferentes. Existe a crosta continental, que é mais espessa, tá aqui, ó, ela é mais larga, e nós temos a crosta oceânica, que ela é mais fina. Tá? Então, nós temos ainda essa variação quando a gente fala sobre a nossa crosta terrestre. Aí sim, logo abaixo vem o manto, né, que é considerada a camada intermediária entre a crosta e o núcleo. Né? Aí tem uma espessura maior, né, entre 800 e 2.900 quilômetros, e ela é formada com material viscoso. E a sua viscosidade é responsável pela flutuação das placas tectônicas, né? É onde ficam ali boiando as placas tectônicas. A camada mais interna da Terra é conhecida como núcleo, né? Só que também vimos que ele é dividido em 2. Tem o núcleo externo e o núcleo interno, né? E essa camada, nós vimos que ela é basicamente feita de níquel e ferro, e as temperaturas podem chegar a 5.000 graus Celsius, né? Lembrando que a camada externa, ela é viscosa, pastosa, e a interna é totalmente sólida. E é responsável pelo aquele fenômeno do magnetismo terrestre. Os tipos de rochas. Né? Aprendemos que no planeta existem 3 tipos de rochas, que é a base da formação de todas as outras, né? E elas são classificadas de acordo com a sua origem e formação. E nós aprendemos que elas são as rochas, vamos falar na ordem, né? As rochas magmáticas ou ígneas, aí depois nós temos as rochas sedimentar e, por fim, a rocha metamórfica. Vamos falar de cada uma delas aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, rocha magmática ou ígnea, né? É aquela que é formada a partir do resfriamento do magma no interior da Terra. E esse tipo de rocha é chamado de magmática intrusiva. Por que intrusiva? Porque ela foi formada no interior da Terra, né? Na parte interna nos vulcões. Diferente da rocha magmática extrusiva, né, que ela também é formada pelo resfriamento do magma, porém ela aconteceu na parte exterior, na superfície da Terra, e por isso é chamado de magmática extrusiva. Extrusiva externa, intrusiva interna. Pegou aí? Beleza, então pausa, anota para poder você reler depois, perto da prova. Temos as rochas sedimentares. Deixa eu dar um aqui para ficar melhor. Ó, as rochas sedimentares são aquelas formadas por fragmentos, por sedimentos, né? Esses sedimentos que são depositados, compactados durante milhares e milhares de anos, né? Então, esses fragmentos, eles são de outras rochas que vão se deteriorando e são carregadas, formando essas rochas sedimentares, né? Que por conta dela ter essas camadas, elas acabam sendo as rochas mais frágeis. Rocha metamórfica. A rocha metamórfica é aquela que apareceu através da transformação, da metamorfose de outras rochas, né? E como é que acontece essa transformação? Através do calor, do intemperismo, de uma pressão do interior, né, da nossa crosta, né, ou da litosfera. Então, toda rocha que é transformada de outra, ela é uma rocha metamórfica. Placas tectônicas. Vamos lá, placas tectônicas.
Vamos lá, a gente aprende que a geografia é dinâmica, assim como o nosso planeta. Então, os movimentos das placas tectônicas, eles ainda continuam, apesar de serem lentos, né? Mas eles continuam. Lembra que eu falei que a velocidade do movimento de uma placa tectônica é parecido com o crescimento das nossas unhas? Então, e o resultado são as transformações na crosta terrestre, né? Quando as placas tectônicas se movimentam, esses movimentos podem acontecer uma formação de uma montanha, de uma fossa oceânica, um abalo sísmico, né, um terremoto, né, um tsunami, uma atividade vulcânica. Tudo isso aí depende do quê? Do tipo desse movimento. E é o que a gente vai ver agora. Quais são os tipos desses movimentos, né, chamado de limite entre as placas, porque é o limite entre uma e outra. E nós aprendemos que existe 3, né? A convergente, lembra? A divergente e a transformante. E as placas tectônicas, né? A gente viu que esses movimentos dessas placas, elas acontecem porque nós vivemos em cima das placas. E aí nós precisamos lembrar quais são as principais placas tectônicas, né? Aqui no 6º ano, como a gente está trabalhando mais Brasil, né? Então vamos ver aqui ó, as principais. A placa onde o Brasil está em cima dela é a placa sul-americana, por isso nós somos um país abençoado, onde não acontece terremoto, porque a gente não está chocando com ninguém, nós estamos bem no meio da placa. Em contrapartida, à nossa direita nós temos a placa africana, à nossa esquerda nós temos a placa dinástica. O que acontece aqui? Ó? Com a placa sul-americana e a placa africana, acontece um movimento divergente. As placas estão em movimento ó, de afastamento. Enquanto isso, entre a placa sul-americana e a placa dinástica, está acontecendo um movimento convergente. E esse choque delas aqui, ó, como está na superfície, eles vão empurrando a Terra para cima e vai formando uma cadeia de montanhas que a gente aprendeu que são as cordilheiras dos Andes. Tá? Então, as placas principais para a gente é a placa sul-americana, onde nós estamos centrados no meio dela. Estamos entre a placa dinástica e a placa africana. Temos também aí a placa pacífica, né, que fica bem ali no Oceano Pacífico, ali, ó, né, onde nós aprendemos que ali existe um encontro com uma placa ali, ó, indo-australiana, ou então a placa das Filipinas, que eles acontece um movimento convergente, né? Então, só que ele está no fundo do mar. E por conta da pressão da água, né, em vez de acontecer cadeias de montanha, ele acontece um movimento de subducção, onde que as placas se chocam e vão empurrando para baixo. E aí acontece ali um fenômeno chamado fossas marianas. Nesse movimento ali, as fossas marianas. No movimento normal, como acontece, por exemplo, lá na Austrália, tem umas placas lá que acontece um movimento divergente, que aparece fendas e fossas, né, porque ela não sofre tanta pressão como as fossas marianas sofrem. Tá, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui só um slide aqui, só para poder a gente relembrar aqui novamente como é que funciona o movimento entre as placas. Então, nós temos o movimento divergente, certo? Esse primeiro aqui, aliás, desculpa, o convergente, onde que as placas se chocam. Nós temos a placa divergente, onde elas se afastam, e nós temos o transformante, o que cada uma dessas causam naturalmente. A convergente, formação de montanhas. A divergente, naturalmente, ela causa fossas, né? Fossas, fendas, né? Também, né? Somente a exceção lá das fossas marianas, que ela acontece uma fenda lá, uma fossa, mas ela está acontecendo nesse movimento convergente, só nas fossas marianas. E no movimento transformante, acontece a aparição de falhas, né? Lá nos Estados Unidos, nós temos lá uma área lá chamada lá de falha de San Andreas, que acontece lá o encontro de duas placas, mas eles ficam nesse movimento divergente, onde elas ficam trabalhando paralelo uma da outra. Beleza?
Então, deixa eu ver aqui, mais um. Então, esse aqui foi a nossa revisão número 1. Lembrando que essa revisão é só um plus, né, de tudo aquilo que a gente está revisando durante essa semana para a nossa tá? Então, sala de aula é focar em mim, prestar atenção no que eu estou falando, é hora de tirar dúvida, debater, perguntar, criticar, aprender. E com essa videoaula em casa, você assiste, pausa, anotação, depois vai lá nos exercícios que nós treinamos e dá mais uma revisada. Beleza, galera? Então aqui, ó, fiz esse vídeo bem curtinho da primeira parte. E fica ligado aí que já, né, em breve, daqui a 1 ou 2 dias, vou estar liberando a parte 2. Valeu? Um abraço e bons estudos!